Boa tarde, seguidores do Sempre Família. Tudo bem? A gente está aqui hoje para mais uma live e nós vamos tratar de um tema que é bastante delicado. Por isso eu não vou nem me estender muito nessa introdução como eu geralmente faço, porque eu vou deixar quem entende do assunto falar. E quem entende do assunto vocês já conhecem, ela já veio aqui várias vezes com a gente, ela tem o blog no Sempre Família, que é a Adriana Poteski, que é psicóloga e blogueira do portal. E a gente vai tratar sobre o tema abuso sexual. Então eu vou deixar que ela possa falar mais sobre a questão, porque ela entende do assunto, ela vivencia isso no consultório dela, então ela pode trazer muito melhor as informações para vocês. Seja bem-vinda, Adriana. Muito obrigada, Angélica. Bom ter você de volta aqui. Bom. Então, é bastante comum, né? A gente percebe isso em relação a reportagens ou até mesmo em outras leituras que a gente faz, de que a pessoa que sofre o abuso, ela tem culpa, ela sente culpa por aquilo que aconteceu com ela. Por que que isso acontece? Por que que a pessoa que sofre é a que se sente culpada e muitas vezes aquela que pratica o ato, enfim, não se sente culpada como uma pessoa? Que absurdo, não é? É complicado entender, a vítima, né? Se sente culpada. E são vários os fatores que podem gerar essa culpa. E, ao meu ver, assim, realmente o abuso sexual, o pior estrago que ele faz é numa confusão na mente do que é bom e do que é ruim, do que é bem e do que é mal. Se pensarmos que somente 5% dos abusos sexuais se dão por pessoas desconhecidas, estupradores, não é? Então pensa que os outros 95% das situações são motivadas por pessoas da convivência da criança. 60% dos abusos são por pais ou padrastos. Então pensem nessa estatística horrível. Depois vem tios, avós, vizinhos, conhecidos da família. Então a criança acredita naquelas pessoas. A princípio uma criança pensa que quem é grande, está perto dela, está ali para protegê-la. É uma necessidade primária de uma criança ser protegida. Então ela entende que quem cuida, quem está perto, quem está no final de semana, é alguém que vai me proteger e me cuidar. E quando isso não acontece, pensa nessa confusão. Então esse é o maior estrago e um dos principais motivos pelo qual a culpa é gerada. Até porque o perfil dos abusadores são de pessoas absolutamente acima de qualquer suspeita. São pessoas extremamente gentis, cuidadosos, queridos, carinhosos com os filhos. Lembro-me de um paciente que durante uma sessão de MDR, tratando sobre o trauma do abuso, ele começou a chorar. A princípio eu imaginei que fosse realmente lembrando de situações ali que o machucaram, mas não, ele estava chorando de saudade desse abusador. Ele dizia assim, ele era o meu melhor amigo. E para os pais, ele era assim um grande amigo da família. Ele era professor de da escola, levava esses filhos para encontros de adolescentes, encontros de jovens, orientava esses filhos a não usarem drogas, a se relacionarem bem com seus pais. Então realmente era uma pessoa acima de qualquer suspeita. Uma outra forma, né, que acaba causando essa culpa em quem é abusado, são os abusadores que são manipuladores. Então, mesmo diante da situação do abuso, sendo que ele é o culpado, ele pode dizer para a criança algo do tipo, se você falar o que está acontecendo aqui, eu conto o que você fez. Então, é uma forma de manipulação que gera, sim, a culpa nessa criança. Uma outra consequência, né, que gera também essa culpa é a noção de que trata-se de uma brincadeira a princípio, muitos abusadores usam aquilo como apenas uma brincadeira, e a criança pensa então que aquilo é bom. Mas existe uma dimensão noológica mais profunda do ser humano, onde nós temos o senso do que é certo e errado. Então mesmo convencendo ela de que aquilo é bom, é apenas uma brincadeira, essa dimensão acusa por dentro, sabendo que aquilo é mal, então ela se sente culpada. Quando ela cresce um pouco, a culpa se estende, onde ela afirma dentro de um consultório, por que eu não fiz nada? Eu deveria ter reagido, eu deveria ter contado para alguém. Então esse é um outro motivador. E mais ainda é quando o corpo começa a se desenvolver, então a menina começa a ter o corpo de mulher e é abusada. Então ela pode pensar que é
o corpo dela que atraiu o abusador, ou a roupa que ela estava vestindo é que atraiu, então ela seria a culpada de uma situação. Inclusive tem um índice muito interessante a respeito da obesidade. Numa clínica dos Estados Unidos, o profissional observou que muitas pessoas que estavam buscando emagrecer, na metade do tratamento, quando começavam a ter resultados, paravam o tratamento. E ele começou a investigar essas pessoas e quase 90% delas tinha passado por abuso sexual. Então elas inconscientemente não poderiam emagrecer, porque senão o corpo delas ficaria novamente atraente, claro, e poderia então atrair um outro abusador. O estrago é muito fatores, grande. Né? É interessante que não é uma situação que você possa dizer, não, a pessoa que sofre abuso, ela sofre por isso ou por aquilo. Imagina, são fatores tão diferentes, né? A questão da mudança do corpo, a questão da presença de uma pessoa confiável na família, a questão... Quem imaginaria que teria essa relação da obesidade, da mudança do corpo da pessoa que está se sentindo melhor com ela mesma e que pode levar a isso, né? Sim. Você não pode nunca dizer, então, que apenas, talvez por leituras, que é isso ou aquilo, né? Sim. Por isso a ajuda de um profissional tão importante, né? Uhum. Você falou da questão bastante dos filhos. Pessoas que estão próximas, que chegam aos filhos, e aí você não imaginaria que poderia acontecer isso, mas elas são as abusadoras. Como é que os pais podem proteger os filhos dessa questão do abuso? Em que elas podem prevenir, né? Porque não vai isolar a criança da convivência das outras pessoas, mas como é que os pais podem estar atentos a alguns pontos que possam acontecer? Sim, a palavra prevenção, eu penso que ainda o Brasil peca muito no que tange a prevenção. Nós observamos nos Estados Unidos, por exemplo, muito mais atitudes mesmo para prevenir abuso. E penso que às vezes os pais tomam de uma forma tão radical, né? Eu já me senti mal, por exemplo, lá nos Estados Unidos, elogiando alguma criança, onde eu vi que os pais acharam aquilo muito ruim, como se eu estivesse fazendo algo errado. Então nós temos que cuidar muito com o radicalismo disso, né? Então, mas precisamos prevenir, sim. Primeiramente, nós não podemos negligenciar o cuidado dos nossos filhos. Nós, pais, sim, somos os responsáveis para protegê-los até aos 18 anos. Né? Então, se acontece algo, deixamos eles sozinhos, a responsabilidade é nossa. Então, esse é o primeiro fator. Nós somos responsáveis, precisamos estar perto deles, estar perto, mesmo que tenham cuidadores, babás, enfim, precisamos estar presentes. O segundo ponto dessa prevenção é ensinar a criança, desde pequeno, toda a beleza da sexualidade, da forma sadia, da forma bela, da forma da união do amor, né? Do gerar um filho. Então, na medida em que eu também ensino o positivo, o belo da sexualidade, é também uma forma de prevenção. E aí sim eu entro na questão do proteger o corpo. Também não vou dizer para uma criança, olha, ninguém pode encostar em você. Não é isso? Até porque eu não posso reprimir essa criança de aprender a sentir-se abraçado, sentir o carinho dos avós, dos tios, dos irmãos, não é? Mas eu posso ensinar com crianças muito pequenas a proteger o próprio corpo. Ninguém pode violar o seu corpo. Para isso eu preciso necessariamente já falar de questões do órgão sexual, eu deixo isso até no meio do diálogo. Então eu uso algum tipo de caneta, de qualquer objeto e pergunto para a criança, você vai deixar alguém pegar essa caneta e furar os teus olhos e querer colocar isso nos teus olhos? Claro que a criança vai dizer, não, isso mesmo. E se alguém quiser fazer isso, você vai chutar, você pode gritar, pode contar correndo para a professora que estiver perto ou para um outro adulto, alguma coisa assim. Você vai deixar que alguém introduza no seu nariz, na sua boca, no seu ouvido, entende? Então eles vão tendo uma noção de que eles precisam sim proteger o corpo. E aí sim, no meio desse diálogo, e se alguém quiser colocar isso na sua região genital, aí você vai usar de acordo com cada faixa etária a linguagem de como você fala com o seu filho sobre o órgão genital dele, né? Então, da mesma forma, não, você não vai deixar ninguém tocar, mexer, porque pode machucar, porque é o teu corpo, então você deve sim gritar, chutar e pode vir contar para o pai, para a mãe, que eu ainda vou lá te defender na escola, caso alguém diga que você está agredindo alguém. Então, é ensinar a criança a se defender sim do abuso. Na medida em que ela vai tomando a consciência do que é um abuso,
E geralmente elas mesmas perguntam, né? Mamãe, o que é um abuso? Porque elas ouvem em TV, enfim, em mídias. Então é hora de explicar, né? E na medida em que eles vão amadurecendo, o jogo essa conversa pode ficar muito mais clara com os seus filhos. Uhum. Você tem um vídeo no blog, no Sentimentos em Xeque, que você trata da questão da culpa, voltando um pouco agora para a questão da culpa, com uma parábola, né? A parábola da cebola. Que parece confusa, mas eu queria que você contasse essa parábola, porque ela pode ser usada, inclusive, para os pais quando precisarem explicar alguma situação, para entender, né? Para facilitar o entendimento. Então, eu queria que você contasse essa parábola, porque ela tem muita relação com essa questão da cebola, é uma coisa que pode se tornar lúdica para que, né? Claro, possa se explicar. Então, eu queria que você me contasse. Tem no vídeo, mas eu queria que você falasse aqui pra gente, que eu achei muito interessante. Vamos imaginar que uma criança, uma pessoa adulta chega no seu consultório e está sendo entrevistada e veio um dos motivos pela questão do abuso. Uma das perguntas que eu farei durante o processo você sentiu prazer quando você foi abusado ou abusada? E a resposta mais imediata que as pessoas dão é não, imagina. E aí você diz, tem certeza? Porque é fato que a maioria das crianças ou adolescentes que são abusados por pessoas que elas confiavam sentem prazer. Tem certeza que você não sentiu? E aí as pessoas começam a pensar de uma forma mais profunda. E quase que 90% de crianças ou adolescentes abusados sentiram prazer ao serem abusados. E aí a maior da culpa, né? Como que eu senti prazer de uma coisa tão horrível, entende? Sim. E aí, como que a gente ajuda essa pessoa a ressignificar isso? E aí entra o que a Angélica disse da parábola da cebola. Então, nós vamos explicar para esse adulto o seguinte. Se você me vê cortando uma cebola e me vê chorando nesse momento, você vai dizer que eu estou em depressão? Não. Vai dizer que eu estou chorando porque estou cortando uma cebola e meu organismo só está reagindo às substâncias que estão exalando daquela cebola. Então, é a mesma coisa um corpo de uma criança e de um adolescente que é totalmente puro, sem bloqueios, livre, que qualquer toque já sente cócegas, não é assim com os filhos de vocês, os filhos pequenos, né? Então, qualquer toque vai gerar prazer, porque o corpo só está reagindo a algo que dá prazer a uma criança ou um adolescente. Ou seja, se seu corpo reagiu e sentiu prazer, só significa que você é normal e não é culpado, né? E não é nada. Seu corpo apenas reagiu. Fica claro, Angélica? Fica bastante. Eu achei bastante interessante quando eu vi o vídeo, e por isso eu achei interessante trazer para cá também, para a live, porque ela dá uma explicação, parece que é uma explicação simples, né? Fora da situação, mas é o que realmente acontece. Sim. Você não está chorando porque você está triste com a cebola, por exemplo. Sim. Você está chorando porque é uma reação do seu corpo. Sim. E para lidar com a culpa, eu achei bem interessante contar sobre isso. A gente está falando muito aqui sobre a questão da criança, mas acontece muito também do abuso dentro do casamento. Entre marido e mulher, enfim, eu queria que você falasse um pouco disso também, porque eu não sei se é uma questão comum, enfim, a gente acaba vendo muito da questão da prevenção quando se fala do abuso da criança, porque é muito mais indefesa, né, do que os adultos, enfim. Mas eu queria que você falasse também do casamento, né, como é que a pessoa que sofre isso dentro do casamento pode tratar, porque ela também sente culpa, é a família dela, é aquele companheiro que ela escolheu para a vida, ou a companheira que ele escolheu para a vida, enfim, a gente não sabe. Sim. E você fala um pouco disso. É um tema bastante delicado aqui, né? E talvez a gente possa um dia fazer uma live só sobre esse tema, né? Porque eu já vi muitas situações onde, na verdade, não é que o marido abusasse. Na verdade, principalmente se tratando das pessoas um pouco mais antigas, sabe, mais grosseiros, né? Sim. Quer dizer, eles iam para o ato sexual sem ter um conhecimento a mais das preliminares, da sensibilidade da mulher e etc, né? E algumas mulheres se sentiam abusadas, né? Então, é uma linha tênue aí para definir se o problema realmente é esse homem que é bruto e que, né, e que não sabe como agir com a mulher e ele é um abusador,
ou é a mulher que já tem bloqueios na área da sexualidade, entende, Angélica? Porque aqui eu gostaria de falar, inclusive, das consequências que uma mulher que foi abusada e o quanto essas consequências atrapalham o casamento, né? Tanto mulher quanto homem. Mas pensa, a imagem que você vai fazer daquele homem que te abusou é de que ele é um bicho, de que ele é sem sentimento. Então, homem não ama, homem não protege, homem é incapaz de amar, né? Então, essas mulheres que não buscaram tratamento, diante de qualquer aproximação sexual do seu marido que a ama, podem bloquear porque vem naquele homem tudo que elas viram naquele abusador. Né? Então o tratamento se faz assim muito necessário. Por quê? Porque esse homem, esse marido, ele não é aquela pessoa que te abusou. Então é preciso como que psiquicamente colocar um muro atrás de seu marido que separa o seu marido daquele homem que te machucou, né? Porque espero mesmo que o seu marido que te ama te deseje, sim, de corpo, sim, e de alma, né? Só que o marido fica com você porque te deseja, sim, de corpo e alma, porque ama. Então é preciso, assim, cuidar, né, nesse sentido, porque um casal que daí, por consequências de um abuso do passado, começa a não se relacionar de uma forma bonita, unitiva, positiva, o que eu posso ter de reflexos para os filhos? Inúmeros reflexos. Um filho sempre sente um casal que está unido sexualmente, bem, feliz, sempre. Da mesma forma como sente a frieza e o distanciamento de um casal que está desunido, porque o marido vai se sentir um lixo, um nada, né? Sem contar que ainda existe um outro agravante, Angélica, que é observado nos consultórios, a questão das heranças hereditárias. Então, se você foi abusado e não se trata, replica isso num casamento, né? De situação negativa na sexualidade. A probabilidade que seu filho, sua filha também replique isso no seu casamento, né, no futuro, é gigante. Ou até se observa mãe que foi abusada, filho que é abusado, como que replicando um trauma. Aí seria né, um outro tema que poderíamos aprofundar. Então é preciso sim esse se tratar para que isso não machuque o marido, que não tem nada a ver com isso, não replique na vida dos filhos, né, e não estrague o psiquismo dos filhos. Claro. Para concluir, então, você falou dessa questão do tratamento. Existe tratamento para um trauma como esse, tanto na criança ainda quando sofre, quanto na mulher mesmo, no adulto, né, no caso que sofreu. Existe um tratamento? Sim, como é que a pessoa pode sim, buscar ajuda? Como pode fazer? A primeira orientação que a gente dá é, se você passar por qualquer tipo de abuso, um filho passar, imediatamente encaminhe para tratamento. Quanto antes o trauma for tratado, menos neuroredes no cérebro, menos ferida no cérebro, né, se cristaliza. Porque já foi visto que um trauma no cérebro, principalmente trauma impactante, ele marca o cérebro, como que uma ferida mesmo. Visto em scanner, em tomografia computadorizada, há uma alteração no funcionamento do cérebro, né? Isso eu digo a partir de pesquisas da linha MDR, que é a linha que eu atuo, que surgiram com pesquisas de mulheres estupradas e pessoas traumatizadas da Guerra do Vietnã. E é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde para tratamento de traumas agudos. Então, essa é uma das abordagens que tem todo um reconhecimento internacional para tratamento de traumas assim. Outra coisa é buscar mesmo rede de apoio, pessoas que passaram por isso. Essa própria fala dessa live com a Angélica pode estar te ajudando a compreender muita coisa. E se você está compreendendo que você não é culpada, já é um começo de uma cura, né? Então, só de entender isso já é um passo para você conseguir ressignificar a tua vida. Então, se eu não sou culpada, então eu mereço ser feliz, eu mereço ser amada, eu mereço ter alguém, eu mereço sentir prazer no meu corpo, não é? Então, é toda uma consequência de uma ressignificação dentro de você, dentro da tua pessoa, da personalidade que te forma como mulher ou como homem. Interessante. A Adriana falou dessa questão da conversa aqui que a gente teve que pode te ajudar. Ela tem o blog Sentimentos em Xeque, onde ela fala também em alguns vídeos sobre a questão do trauma, fala sobre muito da questão do relacionamento. Nós temos essa live agora. Ela tem um conteúdo sobre abuso sexual no blog dela também. Você pode assistir lá de volta. E como eu falo sempre, você tem os canais do Sempre Família abertos para conversar com a gente também. Você pode tanto entrar no blog da Adriana, mandar um comentário por ali,
quanto deixar o seu comentário aqui na caixinha de comentários do Facebook da live, mandar um e-mail pra gente no leitor@semprefamilia.com.br, a gente repassa pra Adriana, ela nos mandando a resposta, a gente encaminha para você também. A gente tem como te ajudar nessa questão de você começar a entender o que acontece com você também. Muito obrigada, Adriana, por ter vindo mais uma vez. Provavelmente nossa próxima live seja num assunto parecido com esse, já que você falou que a questão, por exemplo, do abuso no casamento pode render um pouco mais. Então, acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Por isso, se você tiver dúvidas nesse meio tempo, você pode mandar pra gente, que a gente passa as respostas para você com o apoio da Adriana. Obrigada por ter vindo mais uma vez. É sempre uma alegria estar contigo. É ótimo. Sempre família, é sempre um prazer, uma honra. Que bom, que bom. E até uma próxima live. Obrigada por ter assistido hoje a gente. Até!